Hoje nós vamos falar sobre o princípio de Arquimedes, né? Quando você vê falar de Arquimedes, a primeira coisa que você lembra é daquele negócio que falam, né, que ele tinha um problema para resolver lá, o problema da coroa, e quando ele conseguiu descobrir isso, ele estava tomando banho numa banheira, tá certo? E ele saiu correndo pelas ruas de Siracusa sem roupa, né? Então é isso que nós vamos discutir um pouco isso, né, sobre o empuxo, tá? Então o Arquimedes, ele nasceu em 287 a.C., ele viveu 75 anos, tá? E o Arquimedes é considerado um dos maiores matemáticos da antiguidade, tá? E muitos estudiosos classificam o Arquimedes como um dos maiores matemáticos de todos os tempos, tá? Comparados com Euler, Newton e Gauss. O Arquimedes fez inúmeras invenções, inúmeras contribuições. A invenção da alavanca foi o Arquimedes que inventou. O sistema de roldanas foi o Arquimedes que inventou. O parafuso, para funcionar tipo uma bomba, foi o Arquimedes que inventou, tá? Cálculo da área de um círculo foi o Arquimedes que fez pela primeira vez. Arquimedes conseguia calcular o número π com relativa precisão. Tá? E o que nós vamos discutir hoje está mais ligado a esses dois tópicos aqui, tá? É como medir o volume de um corpo irregular. Isso aí foi uma descoberta do Arquimedes, tá? Ele fazia isso mergulhando um corpo dentro d'água e medindo esse volume, tá certo, né? E a descoberta do empuxo em si, tá? Todos nós já conhecemos isso, a gente já viveu esse negócio do empuxo, né? Quando você está dentro de uma piscina, você tem a impressão que você está mais leve, tá? Né? Então é isso que fala o princípio de Arquimedes, né? Todo corpo imerso ou parcialmente imerso em um fluido sofre a ação de uma força de baixo para cima, que é igual ao peso do fluido deslocado. Essa força faz com que você se sinta mais leve, tá certo? Tá? E é isso que a gente vai tentar fazer um experimento para verificar isso, tá certo? E se esse alívio, tá, de força, de peso, né, se o empuxo é realmente igual ao peso do líquido deslocado. Tá? Então você pode fazer uma montagem desse tipo aqui, tá? Tem um corpo aqui preso num dinamômetro, ele vai estar marcando o peso do corpo, tá? E quando você mergulha esse dinamômetro, mergulha o corpo dentro do recipiente com água, tá certo? Uma parte da água vai sair daqui e vai cair aqui. E você vai verificar que o corpo vai estar pesando menos agora. E ele está pesando, a quantidade que ele está pesando menos, segundo o princípio de Arquimedes, é justamente o peso dessa quantidade de água que saiu, que é equivalente ao volume que o corpo deslocou, tá? Então vamos tentar fazer um experimento para verificar isso. Vamos montar um experimento bem simples, tá? Então eu vou pegar uma mola de caderno, tá? Vou pegar um vidrinho e vou colocar um peso aqui. E vou colocar uma setinha aqui, tá certo? Eu vou dizer que aqui é a minha posição 0. Isso aqui é um recipiente que eu vou encher de água. Pode ser qualquer coisinha plástica. Eu posso colar uma mangueira aqui com cola quente. E o que eu vou observar segundo o princípio de Arquimedes? Quando eu mergulhar esse corpo na água, parte da água vai sair, mas esse corpo agora ele vai ter um peso aparente, ele vai estar pesando menos, tá certo? Se ele está pesando menos, essa setinha aqui deve subir, tá certo? Deve ficar desbalanceado assim, tá certo? Né? E segundo o princípio de Arquimedes, esse alívio no peso, tá certo? É igual ao peso do líquido deslocado, tá certo? Então é isso que nós vamos observar agora. Olha a nossa montagem aqui. Então aqui eu tenho um recipiente, um vidrinho, não tem nada dentro dele. Aqui tem uma massa de alumínio, uma molinha de caderno, tá? E aqui está zerado aqui, tá certo? Então o peso, tá certo? Né? A força-peso está puxando aqui para baixo e isso aqui está no meu zero, é esse pontinho aí, onde os dois risquinhos estão alinhados, tá certo? Eu tenho um recipiente aqui, tá certo? Que você pode construir um de plástico. Pega um plástico, coloca uma mangueirinha, cola com cola quente e eu vou encher isso aqui de água até esse nível, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, tá certo? Aqui não tem problema. Agora eu vou completar essa água, ó, vou completar aqui até vazar. Opa, vazou, tá? Tem umas gotinhas ainda aqui, tá? Eu vou tirar aqui, tá? Então tá aqui, tá no nível, tá? E eu vou, isso aqui agora tá seco de novo, ó, não tem mais água aqui, tá? Vou até dar uma chacoalhada, não tem água aqui. E agora eu vou colocar isso aqui, tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou baixar esse sistema e o alumínio vai entrar na água. Tá certo? E ele vai deslocar um volume de água que eu vou captar aqui.
Tá? E segundo o princípio de Arquimedes, essa força é de baixo para cima que vai aliviar esse peso. Aqui está zerado nesse meu sistema, tá certo? Então agora eu vou começar a baixar, ó. Tá certo? Você não precisa de um sistema tão sofisticado. Isso aqui você pode baixar na mão mesmo, tá? Eu só fiz aqui para facilitar a filmagem, tá? Então eu estou baixando aqui, ó. Vamos ver. Ó, ele já está pesando menos, ó. Está pesando menos e está saindo água ali, ó. Tá certo? O corpo está totalmente submerso, tá certo? Tá? Então realmente apareceu uma força, tá certo? De baixo para cima. E essa força aliviou o peso, tá certo? Segundo o princípio de Arquimedes, esse peso, né, o que está pesando menos agora é justamente essa quantidade de água, né? Se isso for verdade, se eu pego essa água e jogar aqui dentro, tá? Ele vai se igualar novamente. Vamos verificar isso. Então tá aqui, ó. Tá? Então eu estou jogando a água para compensar o alívio do peso. Tá? E ele voltou lá para aquele ponto. Então essa quantidade de água aqui era justamente igual a essa força de baixo para cima, tá certo? Que provocou o alívio do peso, tá certo? Então, esse aqui é o experimento de Arquimedes, tá? Que você pode realizar de uma maneira bem simples, tá? Então é o seguinte, vamos tentar entender aqui. O meu dinamômetro vai estar marcando o peso do corpo, porque o sistema está em equilíbrio. Então a força que a mola está puxando é igual ao peso do corpo, tá? Quando eu mergulho isso na água, vou mergulhar na água, vamos supor que ele ficou submerso a uma distância x, isso aqui tem o corpo tem um tamanho h e uma área a, por exemplo, que seja bem regular. Vamos pensar que o corpo é regular, tá? O que aparece agora? Tem que ter aparecido uma nova força, tá certo? E para aliviar o peso do corpo. E essa força é justamente a força devido à pressão. Então vai aparecer uma força F2 aqui embaixo, e vai aparecer uma força F1, porque tem uma quantidade de líquido também aqui em cima, tá? Só tem que, se tá certo, teve um alívio do peso, F2 é maior que F1. Ela vai ter uma resultante que vai aliviar o peso, tá certo? E isso aí é o que se chama de empuxo, tá certo? Então o empuxo, tá certo, é F2 menos F1, tá certo? Tá? Pressão eu sei que é força sobre área. Então eu posso pegar a força aqui, é pressão vezes a área. Pressão, eu já sei, tá certo, que é μ, densidade do líquido, G vezes H, que é a profundidade. Tá legal? Então agora eu posso calcular F2 e F1 e fazer essa continha. Então eu vou ter μg, a profundidade, onde eu estou medindo a pressão que vai gerar a força F2, é H mais X vezes A, menos μgL vezes X. E eu vou fazer essa continha aqui. Quando eu faço essa conta, eu tenho que o empuxo dessa força que está aliviando o peso é μgH vezes A. H vezes A é o volume do corpo. Então isso aqui é um empuxo. Tá? Isso é a força, tá certo? Que aliviou o peso do corpo. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso um pouco mais. Eu sei que a densidade do líquido é a massa do líquido pelo volume do líquido. Posso pensar na massa do líquido deslocado e no volume deslocado. Se eu substituir μ aqui, eu tenho uma expressão desse tipo. Então o empuxo é o peso do líquido deslocado, tá? Então é a massa do líquido vezes G, tá legal? Você pode pensar também de uma outra forma. Pense só um recipiente só com água, tá? Então eu vou desenhar aqui um pedacinho da água, um volume, né? Um cubinho de água. Esse sistema está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, o peso, tá certo? Tem que ser igual a F2 menos F1, tá certo? F2 menos F1 é essa força que eu estou chamando de empuxo. E o peso desse volumezinho de água é quem? É a massa vezes G. Então o empuxo é a massa do líquido vezes a aceleração da gravidade. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima.